noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Eliane e a palestra de hoje tem como título O Mundo Espiritual. Bom, nós podemos dizer que a nossa existência ela se apresenta em mundos distintos, né? Aquele mundo que nós conhecemos como carnal, corporal, né? Que são dos espíritos encarnados. E o espiritual, que é formado pelos espíritos desencarnados. Contudo, apesar de serem, considerados como dois mundos, eles interagem e se integram, eles se comunicam. O princípio espiritual é um fato incontestável, do mesmo modo que é a existência do princípio material. De acordo com esse princípio, todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Portanto, nós concluímos que quando se diz que o efeito é resultante de uma causa, estamos afirmando que essa causa ela pode ser mecânica, ela pode ser aleatória. Tá? E quando a gente diz que o princípio é inteligente, é porque ele tem uma elaboração, porque ele tem uma intenção, porque ele tem um pensamento por trás dele. Tá? A gente pode pensar assim, por exemplo, quando tem uma ventania muito forte, às vezes até a gente chama de vendaval, né? Você pode ver que os objetos, se eles estiverem em uma posição, dependendo, claro, do peso e da força do vento, eles vão se deslocar de um local para o outro, sem que a gente tenha nenhuma ação, sem que haja nenhum princípio inteligente a partir dali, né? Mas se você quiser deslocar um objeto, um móvel, uma cadeira ou qualquer outro tipo de objeto e pensar, eu quero mudar daqui para cá, né? Ele está envolvendo um pensamento, ou seja, ele está envolvendo aquilo que a gente chama de princípio inteligente. Então, o mundo espiritual, ele surgiu antes do mundo material, ou seja, ele precede o mundo material, porque o espírito, definido como ser inteligente da natureza, ele nasceu a partir da evolução do princípio espiritual, que é a razão da existência dos mundos materiais. Então, não teria razão para que nós tivéssemos mundos materiais se a gente não tivesse um mundo espiritual por trás disso, né? E por quê? Olha, antes mesmo que o nosso planeta tivesse condições físicas, condições químicas, para que a gente tivesse vida no planeta, os espíritos eles já estavam transitando pelo espaço e também já estavam assumindo alguns desafios, ou seja, eles já estavam tendo missões, eles já estavam evoluindo. Então, nós somos seres espirituais que, nesse momento, estamos vivendo no mundo material. Então, muitas vezes, a gente pensa o contrário. Eu sou um ser material que vou me tornar um espírito. Justamente o inverso. Eu sou um espírito e vou, na encarnação, eu vou me tornar um ser material. Agora, uma outra situação, onde está localizado esse mundo espiritual que a gente fala? Ele não está localizado em nenhuma área específica, ele desdobra-se por todo o planeta, seja nos ambientes de trabalho, nos lares, na sociedade de maneira geral, tá? Na natureza. A gente vai encontrar espíritos desencarnados em incessante atividade em todos esses locais, tá? Então, vamos encontrar no espaço, vamos encontrar aqui também, na crosta terrestre. Bom, ao mesmo tempo que criou mundos materiais, Deus criou os seres espirituais. Se assim não for, os mundos materiais eles careceriam de finalidade, porque progredir é uma condição normal dos seres espirituais. E a perfeição é a meta de todos nós. Então, por isso, que a gente, se não tivesse esse mundo espiritual, não teria sentido nós estarmos aqui. Tá? Os seres encarnados, justamente pela densidade da matéria, porque nós estamos numa matéria densa, eles permanecem na Terra,
eles não têm a capacidade de se deslocar de um plano para outro. Seria a mesma coisa, assim, a gente poderia comparar a uma pessoa tentar flutuar com uma armadura de ferro, né? Então aquele peso todo você só vai afundar, você vai conseguir flutuar, né? Então por isso a nossa densidade não nos permite que a gente saia desse plano, né? Que a gente consiga sair daqui desse plano enquanto estivermos encarnados, tá? A gente pode até dizer assim, mas o homem já conseguiu, né, romper a barreira da gravidade, já conseguiu fazer viagens, né, espaciais, mas sempre a gente se desloca para pontos materiais, né? O plano espiritual é algo bastante diferente, né? Não tem nada dessa densidade que nós temos aqui nos planetas ou nos locais. A maioria das pessoas concorda que a morte não encerra a vida. E isso se dá assim em muitas pessoas, muitas religiões, né? Muitas crenças. Então, mas com relação à maneira como a gente vai para um outro plano, a maneira como a gente, por exemplo, o que acontece após, né, o nosso desencarne, aí a gente vai ter bastante diferenças entre as nossas crenças, entre as crenças que estão espalhadas por todo o nosso planeta, né? É como se a gente... por exemplo, a doutrina espírita, ela é baseada na lei do progresso, na lei da justiça divina, porque alguns têm sofrimentos mais contundentes em relação aos outros. Então a gente sempre acha assim, que alguém que está ao nosso lado, ou alguém que a gente conhece, né, parece que essa pessoa tem mais sorte, parece que essa pessoa vive melhor, né? E eu, puxa, né, por que será que eu tenho tantas dificuldades ou tantos sofrimentos? Né? Bom, se nós somos seres espirituais, a gente se questiona, né, quando voltar para a nossa casa, para o nosso lar, né, já que a gente está só aqui momentaneamente encarnado, o que vai acontecer, né, quando eu tiver que voltar para o outro plano, né? Bom, e como é que a gente vai viver lá? O que a gente teria que fazer? Ou seja, como é que se dá esse reingresso na vida espiritual? Tudo sempre vai depender da nossa sintonia, né? Da condição evolutiva de cada um de nós, porque o mundo espiritual, ele se ostenta por toda parte, né? Como eu já falei, ao nosso redor, ou mesmo no espaço, né? Ele pode estar em qualquer desses lugares. É a mesma coisa assim, quantas vezes a gente ouvia aquela frase, né? As mães falavam muito para os filhos, né? Diga-me com quem anda, que te direis quem és, né? A gente ouviu muito essa frase ao longo da nossa vida. E é exatamente isso, né? A gente vai procurar aquelas pessoas com as quais a gente tem sintonia. Então, se forem pessoas do bem, né? A gente está procurando pessoas do bem. Se forem pessoas assim não tão boas, né? A gente também está se relacionando ou formando grupos, formando equipes, tá? Esses questionamentos são a angústia assim, de toda pessoa que está encarnada, né? Quem eu sou, para onde eu vou, né? O que vai acontecer comigo, como é que vai ser posteriormente. Então, olha, no tocante à vida espiritual, para onde vai o espírito após o desencarne? Nós iremos exatamente para aquele local, nós viveremos da maneira com as quais a gente tem interesse. Né? Tem uma história que o Divaldo Franco conta, que ele dizia o seguinte, né? Tinha uma pessoa que ele se bebedava muito, né? Era um alcoólatra, e ele todos os dias bebia bastante. E a mulher dele todo dia reclamava, né? Então, ele bebia e ela reclamava, né? Era essa sintonia entre os dois. Aí um dia o marido, né, tem um problema lá e ele desencarna, né? Ele morre. Aí a esposa ficou assim, né? Quer dizer, a minha função era reclamar dele, e agora ele morreu, o que eu vou fazer, né? Ele desencarnou, né? O que eu vou fazer? Ela ficou meio que sem função.
não é que uma semana depois ela também desencarna? Né? Aí o filho ficou muito preocupado, né? O que aconteceu? Meu pai e minha mãe, né? Morreram assim, né? Em uma semana, os dois. Aí ele procurou pelo Divaldo Franco e ele disse assim: olha, eu gostaria muito de saber como é que está meu pai. Aí ele falou: o seu pai, ele continua bebendo. Falou, e a minha mãe? Continua reclamando, né? Então, eles continuam na mesma, né? Nas mesmas atividades que eles tinham anteriormente. Então, olha, é como assim, se o nosso interesse ele gerasse um campo de força para que nós nos sintonizemos com os espíritos que têm os mesmos interesses comuns. Tá? Dependendo das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a gente pode atrair, como se fosse assim um imã, né? Magneticamente, para lugares bons ou para lugares negativos. No mundo espiritual, os espíritos das diferentes ordens evolutivas, eles se aproximam segundo as tendências que eles têm, formando-se em grupos ou famílias, decorrente do grau evolutivo de cada encarnação, do merecimento, da nossa sintonia, das nossas atitudes e da condição de termos vivido praticando o bem ou o mal. A gente aprende na doutrina espírita que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica e abundante que a própria Terra, né? E assim encontramos ali, assim, escolas, lares, hospitais, praças de esportes, né? A gente vai encontrar tudo isso no plano espiritual, tá? Só que assim, até intensa atividade social nós vamos encontrar por lá. Expressões, né, da natureza, como os animais, assim, bastante diferenciados. Isso faz com que o plano espiritual ele seja muito mais rico, mais completo do que as coisas que a gente tem aqui na Terra, tá? Então, as nossas edificações terrestres, elas passam a ser pálidos reflexos daquilo que a gente tem no plano espiritual. Olha, essas informações nos são transmitidas através de mensagens que a gente recebe do plano espiritual. E essa comunicação, ela pode ocorrer de formas distintas. Pode ser assim, a gente sempre através, né, quando um espírito se comunica, um espírito desencarnado se comunica com o encarnado, é através do pensamento, né? E também a gente pode ocorrer de um espírito encarnado se comunicar com outro espírito encarnado também através do pensamento, né? Então, olha, uma das bases mais importantes no espiritismo é a comunicação, que ela vem com o mundo, né, imaterial. A partir daí que a gente começou a ter já as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras obras espíritas, né? Como o Livro dos Espíritos, já foram perguntas feitas por Kardec e respondidas pelos espíritos. Tá? Os desencarnados, eles têm as mesmas sensações físicas que nós encarnados. Por exemplo, assim, logo que desencarnam, né, tem assim, a fome, sente fome, frio, as alegrias, a dor. Quanto mais materializado o espírito, mais necessidades daquilo que ele tinha aqui no ambiente, aqui na Terra, ele vai sentir. Então, na erraticidade, né, que é o período que a gente permanece entre o momento que a gente desencarna e a próxima encarnação, nós não temos mais o corpo físico, mas temos o perispírito, que é um corpo fluídico, né? E a nossa mente, ela vai produzir essas sensações. Portanto, assim, quando o espírito está mais evoluído, mais necessidades materiais, menos necessidades materiais ele vai ter. Tá? Bom, tem uma obra que se chama Relicário da Luz. Essa obra ela foi psicografada pelo Chico Xavier. Tá? E quem ditou, né, quem trouxe essas informações foi um espírito chamado Itamar. E essa obra, né, essa mensagem, ela foi chamada de
bilhete. Ele diz o seguinte: olha, meus queridos pais, por mais que me esforce, não consigo arrancar do lápis a nota da minha alegria em lhes comunicando o reconhecimento e o jubilo que vão dentro da alma. Creio hoje que as mais belas expressões da natureza no mundo são silenciosas e mudas, porque a palavra talvez não desfigure a beleza. O sol, a fonte, a árvore e a flor não falam, mas elas irradiam luz, harmonia, beleza e o perfume por mensagens intraduzíveis da sua gratidão ao Senhor. É assim nossa alma, quando a morte nos despoja do corpo denso, revelando-nos as realidades sublimes que nos cercam. Por esse motivo, não posso falar-lhes do regozijo que desejaria expressar-me. A emoção eleva-se majestosa no meu coração, do meu coração até o cérebro, mas quando tento arremessá-la através da escrita humana, desaponta-me a pobreza dos recursos de manifestação íntima ao nosso dispor na terra. Ele diz também, olha, todos nós nos sentimos imantados à sua ternura, que representa para nós suave alimento. Hoje sabemos com mais segurança e precisão quanto vale a sua confiança em Deus a benefício de nosso grupo familiar e pedimos a sua dedicação, jamais confiar-se à incerteza ou à dor, ao desalento ou à indecisão. A sua bondade tem sido o instrumento de muitos para muito, e mais que nunca precisamos da sua coragem e da sua devoção ao bem para o trabalho que nos cabe desenvolver. Daqui no novo mundo, a que fui conduzido pelos nossos maiores, trago-lhes as rosas sem espinho do nosso afeto, que não morreu. A morte nos mergulha no sono por algumas horas, para arrebatarmos depois a bênção do dia. Tudo é vida a estender-se sem fim. Tudo é grandeza divina a dilatar-se perante os nossos olhos, do grão de areia aos mundos distantes no confim do universo. Não permitamos que a tristeza se avizinhe de nós. Deus é sol de amor que nunca se apaga, e a vida é o coro de alegrias eternas que lhe flui do coração. Reunindo todos os nossos no mesmo abraço de carinho e de amor, saudade e confiança de todos os dias, sou o filho que lhes pede a bênção e lhes beija as mãos com muita ternura e reconhecimento. Então, aqueles espíritos, que viveram segundo os ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, ou que pelo menos tentaram buscar a reforma íntima, o amor ao próximo, a caridade, esses espíritos, eles se encontram numa condição, como esse que seria o Itamar, que trouxe essa mensagem para os pais. E ele também acaba enfatizando aquela situação que a Terra não tem os recursos, que a gente não tem aqui na Terra os recursos para entender a maneira como eles conseguem vivenciar a tranquilidade, a alegria no mundo que estão vivendo. Mas a gente também, como encarnados, diariamente a gente tem a oportunidade de desfrutarmos desses aprendizados. Olha, os espíritos após o desencarne se submetem a condições distintas, conforme já dissemos, de acordo com o seu grau de evolução. Alguns permanecem na crosta terrestre, mas por apego aos afetos, aos bens materiais, ou mesmo porque eles têm dificuldade de entender que já desencarnaram. Também aos que não aceitam ser resgatados para as colônias ou postos de atendimentos espirituais e permanecem em regiões que nós conhecemos assim, chamamos de regiões de sofrimento, região de dor. Bom, agora sim, o importante é que essas pessoas, esses espíritos, mesmo que eles estejam em regiões que a gente
pode classificar como regiões de sofrimento, regiões de dor, né? Eles não significa que eles receberam vamos dizer assim, uma designação de que deveriam ficar ali para sempre, né? Muito pelo contrário, uma oportunidade deles se arrependerem, tá? E muitas vezes eles não conseguem trabalhar isso porque são espíritos que estão em desequilíbrio, que ainda não têm consciência de onde estão. Então, ao se livrarem dessas vibrações, que seriam assim vibrações negativas, né? Eles poderão ser resgatados pelas equipes socorristas e a partir daí, né, partirem para um tratamento. E na questão 231 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Então, existe uma resposta que foram os espíritos que deram, e tem uma resposta que foi trazida pelo espírito Miramês. Ele diz assim: olha, os espíritos errantes não têm a mesma condição espiritual, né? As posições na escala espiritual são muito variadas, pois uns ainda dormem na ignorância e outros estão despertando para o entendimento espiritual. Não existe felicidade no meio deles porque eles ainda não são espíritos perfeitos. Então, somente os espíritos perfeitos é que vão gozar da plena felicidade, da plena tranquilidade da consciência. Então, muitos chegam ao plano espiritual cheio de mazelas, de paixões, que os fazem sofrer pelos processos, muitas vezes, de lembranças indesejadas, né? Então, para se esconderem das regressões da memória, eles pedem para retornar, né? Para reencarnar o quanto antes, tá? Mas eles ainda têm, né, um caminho a ser percorrido, eles ainda têm uma série de entendimentos para poder, né, ter oportunidade desse reencarno, tá? Então, olha, a reencarnação, ela é uma bênção de Deus para as criaturas, como se fosse assim, uma esponja mágica, sorvendo todos os resíduos mentais desprendidos dos desconcertos da mente. E a educação da mente é o primeiro passo, pois a seleção das ideias cooperará para a paz do coração. Somente a vivência de modo esplendente no Evangelho nos dá coragem para a libertação, mesmo que nos custe caro a renovação. Então, os fardos pesam, os julgos são incômodos, nas mãos invisíveis nos ajudam dependendo da nossa disposição de melhorar. É preciso que o encarnado aproveite essa estadia que ele tem aqui na Terra, né? Justamente para que ele possa evoluir, né? A nossa melhor oportunidade de evolução é quando a gente está encarnado, né? Então a gente está tendo sempre um apoio, uma instrução. Aí temos assim exemplos diários, que a gente chama de exemplos dignos, que eles podem ser imitados, que eles podem ser copiados a qualquer momento. Então, olha, não se deve esperar passar para o outro lado para a gente ter, né, fazer os devidos consertos morais. Inclusive, é uma grande oportunidade, né? Nós, como seres encarnados, diversas vezes, ou assim, durante muito tempo, nós estamos partindo para uma evolução intelectual, né? Nós estamos criando muitas coisas, né? Mas a nossa evolução moral não está acompanhando devidamente a essa tecnologia que nós já estamos, né, tão avante, né? Então, olha, sempre falamos que não existe felicidade na Terra, por ela ser a morada de espíritos falíveis, carregando o fardo da carne. Porém, o tempo mostrar-nos-á que o planeta está subindo na escala dos mundos e está quase chegando em outra dimensão, de modo a melhorar sua posição ante os mundos superiores. E Jesus se encontra no leme dessa operação, e o paraíso está próximo para os homens.
Quem herdar a terra começará a sentir os primeiros raios da felicidade, quando o amor deverá irradiar-se como o sol de Deus a alimentar as almas. Então, olha, a gente ainda está muito influenciado pela matéria densa, né? E ela acaba obscurecendo os nossos sentidos. No plano material, é comum nos sentirmos injustiçados, menos favorecidos, né? Como eu disse há pouco. Só que quando a gente desencarna, né, e vai para um plano espiritual, a gente consegue ter uma visão maior, né? Consegue ver de uma proporção melhor, né? Então, por que todas essas, vamos dizer assim, essas dificuldades acabaram acontecendo conosco, né? Bom, então, olha, sendo a vida física passageira, é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado na sua reencarnação e também nele se prepara para as lutas e para o aprendizado. Assim, o mundo espiritual é normal e principal, pois ele existe e sobrevive ao mundo físico e sobre esse ele reage incessantemente. Então, enquanto os espíritos inferiores no mundo espiritual encontram-se envolvidos em propósitos menos edificantes, né? Então muitas vezes tem pensamentos de vingança ou de querer prejuízo ao próximo, né? Alguns espíritos encarnados, né? Os espíritos superiores, eles estão se desdobrando, auxiliando aqueles que precisam de amparo. Então eles são a ferramenta para que a gente para que eles possam ajudar a toda a humanidade. Por isso que a gente nunca está sozinho, né? Tem sempre os espíritos superiores que estão nos auxiliando. Agora, cabe a nós também nos educarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, justamente para que a gente tenha, se ligue a esses espíritos do bem, né? Então, quando a gente tiver uma ideia menos edificante, né, ou estiver pensando de uma maneira assim, em prejuízo a si mesmo, em prejuízo ao próximo, o interessante é que a gente possa mudar esse padrão de pensamento, né, tentar mudar as nossas emoções, né, e justamente buscar aquilo que é mais favorável a todos nós. Então, para finalizar, gostaria também de dizer que, assim, que a partir do momento em que a gente tem bons pensamentos, a gente está não só se ligando aos espíritos, né, de luz, aos espíritos superiores, mas também nós estamos dando exemplo para aqueles espíritos que são menos favorecidos, né, que são inferiores ou, né, mais ignorantes. Nós estamos dando exemplo para que eles possam nos seguir, né, para que eles possam se espelhar naquilo que nós estamos fazendo. Então, para finalizar, seria interessante que a gente entendesse que o céu não é aquele local, né, onde está Deus sentado num trono, esperando que os espíritos do bem venham até ele, né, ou seja, aquela ideia de céu, né? Nem os espíritos inferiores estariam num local como sofrendo penas, né? Como a gente pensa em relação ao inferno, né? Então a gente pode dizer assim, que o céu e o inferno são simples alegorias. Muito obrigada.